Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Renato Augusto, afinal de contas, vai jogar as quartas de final do Paulista e a gente vai falar sobre o estágio do time após essa primeira fase do estadual e visando as fases decisivas. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, primeiro vamos dar a informação do Renato Augusto, né? Porque eu gravei o vídeo após a vitória sobre o Santo André, ainda com alguma preocupação, mas já com a informação de que havia a sensação de que era apenas um trauma. Isso dito pelo Fausto Vera na zona mista, pelo Fernando Lázaro na entrevista coletiva. Pois bem, foi o confirmado. O Renato Augusto sofreu alguns estalos no joelho, 2 para ser mais exato, e optou por sair ainda no primeiro tempo da partida contra o Santo André, por uma precaução, evidentemente. Ele fez exames, não foi diagnosticado uma lesão e ele vai ser acompanhado nos próximos dias. O Bruno Maziotti, o fisioterapeuta, que tem cuidado muito do Renato Augusto, é claro que ele é funcionário do clube, mas ele tem feito um trabalho especial com o Renato. O Renato se conhece, sabe até onde ele pode ir e ele exatamente optou por sair para não agravar a situação. O fisioterapeuta do Corinthians, então, está cuidando do Renato para que ele faça um trabalho de reforço muscular e dia após dia ele vai ser avaliado para saber se ele tem condições de jogar as quartas de final contra o Ituano. Jogo confirmado, adversário definido, 4 da tarde do próximo domingo. Jogo único na Neoquímica Arena. Avançando para a semi, eu acho que aí o Renato vai estar muito mais, digamos assim, tranquilo. Pode ser que, inclusive, nos próximos dias, a gente já veja o Renato trabalhando e possa dizer que não tem problema nenhum que ele pode jogar. Mas eu também não vejo problema, não estou aqui desmerecendo o Ituano, estou colocando a realidade da situação. O Ituano é um dos piores times que se classificou, apesar de ter feito 3-0 no Santos. O time vai jogar em casa, diante da torcida, então eu acho que o Renato, se ele não tiver 100%, evidentemente, que ele seja preparado para uma semifinal, provavelmente num clássico daí. Que nas quartas eu acho que o Corinthians tem condições de vencer o seu jogo sem o Renato Augusto. Coisa que aconteceu, inclusive, contra o Santo André, porque o time estava perdendo, quando o Renato sai, o time consegue a virada. Isso é, sem o Renato em campo. Não que isso vá acontecer sempre, porque o Renato tem índices espetaculares quando ele está em campo e quando ele não está, pelo contrário, né? As 2 derrotas que o time tem na temporada inteira, o Renato não estava jogando. O Yuri Alberto também não, mas a gente sabe que o Renato, a diferença que ele faz no setor de construção do time. Talvez esse seja o grande desafio do Fernando Lázaro, encontrar um time que possa jogar sem o Renato Augusto. Porque a gente não sabe quais os rumos da temporada, não sabe qual a sequência ele pode suportar e não sabe como ele vai reagir ao longo de mais uma temporada intensa com uma grande sequência de jogos. E o jogo contra o Santo André, ele deu essa margem. O Paulinho entra para fazer um jogo muito mais de aproximação da grande área, mas também de preenchimento ali e menos participação na construção do jogo. O Giuliano, por outro lado, cresce muito ao lado do Fausto Vera. Então eu acho que ali o Corinthians conseguiu ainda assim manter o seu sistema criativo. Qual o estágio da equipe nesse momento? Como é que o Corinthians chega após essa primeira fase? Eu acho que muito bem. Eu acredito que o Fernando Lázaro já tenha mostrado a sua capacidade. O que eu quero dizer com isso? Que já foi um acerto da diretoria. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. O resultado ele dita muito, obviamente, o rumo das coisas. E pode ser que, vamos lá, que o Corinthians seja eliminado para o Ituano, que eu não acredito. Eu ainda assim vou continuar com essa opinião. Porque o futebol ele tem dessas coisas, né? O resultado ele é uma ponta final, mas ele também precisa ser interpretado. E se acontecer num jogo único, em casa, do Corinthians ser eliminado por Ituano, vai ser, desculpa a expressão, uma hecatombe, porque não é o normal, não é a tendência. O trabalho do Fernando Lázaro até aqui, mesmo que ele caia nas quartas ou na semi para um rival ou numa eventual final, ele é muito bom. Porque o que o Fernando Lázaro precisava fazer? Ele precisava corrigir algumas coisas que não eram bacanas nas mãos do Vitor Pereira, tentar encontrar um sistema interessante com poucos reforços. Romero e Matheus Bidu apenas chegaram, mas aí ele teve a volta do Paulinho, a volta do Maicon de lesão, que ficou um tempo parado e tudo mais. Ele precisava montar um sistema muito mais confiável, consistente, que jogasse bem dentro e fora de casa, que vencesse clássicos e que desse mais confiança para o torcedor. Ele conseguiu.
Ele precisava potencializar jogadores que simplesmente naufragaram nas mãos do Vitor Pereira. Ele conseguiu. Ele potencializou Roger Guedes, potencializou Adson, potencializou Rony, fez o Fagner passar do meio-campo, ajustou primeiro o setor ofensivo, dando liberdade para os jogadores lá na frente poderem circular. Ajustou depois o meio-campo, numa circulação muito interessante, fixando o Giuliano de segundo homem, e aí seja com o Rony ou seja com o Fausto Vera, o time tem uma dominância sobre o adversário muito interessante. Renato Augusto, jogando do jeito que ele gosta, da esquerda para o centro, e não na direita, como muitas vezes o Vitor Pereira o escalava. O Adson, sendo um jogador dinâmico, moderno por dentro, aproximando, chegando, tabelando, construindo, e não jogado lá pelo canto direito, que sem dar profundidade, porque ele cortava para dentro e acabava perdendo a bola. Roger Guedes livre, Yuri Alberto no seu poder de finalização, caindo pelos lados, ajudando a marcação, fazendo pivô, fazendo aquilo que ele sabe fazer, podendo finalizar. Fábio Santos jogando todos os jogos. Um elogio ao departamento físico do Corinthians e ao próprio jogador, né? 37 anos jogando todos os jogos sem dar brecha para a reserva. Fagner passando no meio-campo. A defesa tem algumas questões que precisa ser corrigida e ele começou o time meio de frente para trás, né? Ele foi ajustando ataque, meio-campo e agora chegou na defesa. Balbuena, pela informação de bastidor que eu tenho, não deve permanecer. O Corinthians não deve renovar o seu contrato e nem deve fazer um esforço para ficar com ele. Ele encerra o contrato na metade do ano e se despede. E o Caetano já começa a brigar por uma vaga ao ser o substituto imediato, tanto do Gil quanto do Bruno Mendes, ou até mesmo brigar por uma eventual titularidade. Fez um jogo absurdo contra o Santo André. Aí temos um time. Tá, Chico, mas temos elenco? Bom, o elenco ele é um pouco mais complicado, porque você tem algumas carências interessantes em termos de ataque. E aí vamos lá. O Lázaro também agora, e só agora ele podia fazer isso, está promovendo jovens. Está fazendo alguns experimentos, como foi com o Pedrinho, esse menino que eu acho que ainda vai dar muitas alegrias para a Fiel. Como, por exemplo, o Matheus Araújo, que já entrou e deu uma assistência. Como, por exemplo, o Caetano, que eu citei, e daqui a pouco o Murilo, que é outro zagueiro do Sub-20, pode aparecer também ali. Os atacantes, o Giovani, o Arthur Souza, o Arthur da Copinha, o Giovani da Seleção Sub-20, aos pouquinhos eles vão aparecendo. O Giovani não pode ficar marcado por um erro numa saída de bola lá no Clássico contra o Santos. Ele é bom jogador. E isso também é o risco de você colocar moleques, né? Infelizmente, né? Você coloca num jogo, num Clássico, no final do jogo ele comete um erro, já tem uma vaia grande. Então, você precisa promover a estreia dentro de uma consistência. E isso me chama a atenção no Lázaro. Ele mantém uma base de equipe titular, o que não faz, o que não descaracteriza tanto a equipe, a ponto do jogador que entra não ter entrosamento, não jogar com uma melhor companhia. Então, ele faz tudo isso de uma forma muito equilibrada. Por isso que eu digo, Corinthians tem treinador. Eu não sei onde ele pode chegar, eu não sei se ele vai ser campeão paulista, eu não sei se ele vai ser eliminado no domingo. O que eu sei é que o que ele foi contratado para fazer, ele está fazendo e muito bem. Com as peças que ele tem, o trabalho dele já é muito melhor do que era o do Vitor Pereira. Aí você vai dizer, pô, mas o Vitor Pereira chegou na final da Copa do Brasil, o Lázaro ainda não teve essa chance para a gente poder avaliar. E mesmo que ele tenha chegado à final da Copa do Brasil, pelos relatos que a gente está ouvindo dos jogadores, o ambiente era péssimo. Então, eu também preciso valorizar aqui os jogadores que, apesar de um ambiente ruim, conseguiram levar o time até uma decisão de Copa do Brasil e quase conquistaram o título diante do Flamengo. Então, o Lázaro, até aqui, faz aquilo que ele precisava fazer. Aos pouquinhos, experimentando, mas inicialmente dando uma cara para o time, ele tem um trabalho extremamente autoral. Você vê a assinatura de Fernando Lázaro quando você vê o Corinthians jogar. E a gente está falando de 2 meses praticamente de temporada, de trabalho. Ou seja, isso tende a crescer, tende a evoluir. Pode ser que ele lide com lesões e desfalques ao longo do ano, é uma possibilidade. Mas com o que ele tem nas mãos, ele já conseguiu mais do que eu imaginava. E acho que muitos, inclusive, porque o Lázaro está experimentando a carreira de técnico agora. Embora tivesse tido algumas oportunidades como interino, é agora que ele está dando entrevista coletiva toda quarta e domingo, é agora que ele está no dia a dia, é agora que ele tem a responsabilidade e a pressão de fazer o time jogar. É ele que tem a pressão e a responsabilidade de escalar o time, de escolher os seus 11 e deixar alguém de fora, por exemplo. Entre as alternativas, a gente tem o Paulinho aí, que pode muito bem ser uma alternativa ao Yuri Alberto como centroavante, ou mesmo no meio-campo, podendo chegar à área como um elemento surpresa.
Tem o Christian Barletta, recém-contratado do São Bernardo, que assim que terminar o Paulista reforça o time, vai favorecer o sistema ofensivo. E tem o Mantuan, voltando do Zenit na metade do ano, que vai favorecer também um escape pelo lado direito, especialmente, mas ele joga em várias funções ali da frente, o que vai dar uma fortalecida no elenco. Acho ainda que, em termos ofensivos, o Corinthians poderia ir ao mercado, porque hoje, sem Roger Guedes e Yuri Alberto, você não tem tantas opções. O Romero ainda não conseguiu dar essa resposta e os outros são muito meninos. Então você tem um tempo de maturação. Tomara que o Barletta e o Mantuan cumpram esse requisito, mas por enquanto existe essa carência no setor ofensivo. No resto, acho que o Corinthians está muito bem servido. No meio de campo, você ter jogadores do nível do Fausto Vera, que foi um monstro contra o Santo André, aliás, ele é um absurdo de jogador, o Maicon voltando a jogar bem, o Paulinho voltando agora, aí você tem os titulares, Rony, Juliano, Renato Augusto, e os que eu citei anteriormente são reservas, o Fausto, o Paulinho e o Maicon, eu não sei se eles são reservas ou são titulares, são as opções que o Lázaro tem para o meio. E o que é melhor, quando um sai e o outro entra, o nível não cai e ele está fazendo todo mundo jogar bem. Corinthians tem um técnico. Você concorda? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!